Alô, amigos e seguidores do canal, bem-vindos! Quarta-feira, interlúdio de terror. Hoje nós vamos voltar aos clássicos nacionais, mas é um clássico nacional, assim, sério, e que confirma aquela nossa velha tese que todo grande escritor escreve sua historinha de terror. Bem, de quem que se trata? Se trata da grande Lígia Fagundes Telles. Lígia Fagundes Telles, ela é uma grande escritora nacional, é considerada a maior escritora nacional, né, brasileira, né? Lígia Fagundes Telles, que morreu agora, tem 2 aninhos atrás, morreu em 22, com a incrível idade de 104 anos, ia fazer 104, 103 em muitos meses. Ela é nascida em 1918 e morreu agora em 22, então ela morreu com 104 anos, é impressionante, né? Mais um século de vida dedicado à literatura. Ela escreveu um bocado. Ela é basicamente, inclusive, uma contista, muito apropriada aqui para o canal. Essa foi uma sugestão de seguidores, esse conto dela. Eu já tinha lido, mas nem me lembrava mais dele. Ela então é uma escritora assim de renome. Ela fez parte, ela tem um monte de condecorações ao longo da longa vida dela, comendas e prêmios literários. Ela foi indicada, é a única brasileira indicada para o Prêmio Nobel de Literatura. Não ganhou, mas foi indicada. E ela então tem uma obra vasta. Em termos de romance, não é tão vasta, ela tem 4 romances, mas ela tem um monte de contos, de onde foi tirado o conto de hoje. Mas olha só, antes de seguir nessa análise aqui, que eu me empolgo e esqueço as coisas. Na verdade, eu queria, como sempre, agradecer o apoio de todo mundo. Estamos chegando aos 2.100 inscritos, com alguns membros já do canal. E inclusive eu tenho, ninguém se assuste aí, de um tempinho para cá, quando passou a ter uma quantidade maior de assinantes do canal, eu coloco sempre que dá tempo, né? Sempre que dá tempo, né? Mas quando dá tempo, eu coloco as postagens primeiro com prioridade para os assinantes. É uma firula, porque tem tão pouco assinante por enquanto. Mas então aparece lá a prioridade para os membros do canal. Mas em seguida, ou no dia seguinte, ou um pouco antes da publicação, aparece para todo mundo, né? É algum tipo de reconhecimento para os seguidores, para os membros do canal poderem assistir a obra um pouquinho antes, um dia antes. E as outras vantagens, vocês dão uma olhada lá, quem quiser ser membro do canal, né? Muito bem, mas então agradeço a todo mundo o apoio, continuamos na nossa batida de crescimento orgânico e fico muito feliz com isso aí, algo inimaginável um tempo atrás. E principalmente os comentários, tem cada comentário tão interessante, não só as sugestões, tem obras de seguidores que têm sido submetidas aqui para uma análise minha, né, para ver se a gente posta ou não posta, quase sempre são coisas muito boas. E a gente já tem até inclusive aqui uma playlistzinha de seguidores do canal. Bom, mas agradecidos, registrados os nossos apoios e tal, vamos então seguir adiante. Hoje, então, nós vamos de Lígia Fagundes Telles, a escritora brasileira. Lígia Fagundes Telles, eu já comecei a falar no iníciozinho. Vocês desculpem esse tumulto, é que para quem não faz roteiro, dizem os coaches aqui do YouTube que tem que fazer roteiro. Eu prefiro, sabe, conversar com vocês aqui. Inclusive tem muita gente sugerindo para a gente fazer uma live. Eu vou acabar fazendo, mas com calma, porque o tempo não está tão tranquilo assim. Mas bem, então eu já tinha começado a falar da obra dela. O conto eu deixo para falar no fim, mas lá no fim da introdução. A Lígia, então, é uma grande escritora brasileira, já comentei, altamente premiada, indicada por Nobel de Literatura. Ela teve
amigos e apoios na mais alta, como dizem no futebol, mais alta prateleira da literatura. É Carlos Drummond de Andrade, Érico Veríssimo e por aí fora. Mas tudo começa. Ela é filha de um funcionário público, de um policial e depois juiz, e de uma pianista, a mãe, de onde vem essa veia artística dela, né? E ela é nascida em São Paulo, bem no centro de São Paulo, pertinho do centro ali de Santa Cecília. E depois ela foi para o interior, passou por várias cidades pequenas do interior por conta da carreira do pai. Então o pai ia sendo transferido para ser juiz em cidades do interior e lá vai a Elígia Fagundes Telles seguindo. Ainda não era Telles, Telles vem depois do casamento dela. Mas muito bem. Então ela começa. Quando ela foi para o interior, ela era criada por babás. Isso era muito característico. Isso aconteceu comigo também. Eu fui inclusive amamentado por uma babá, uma negra, uma mulher inesquecível, incrível, né? Muito bem, um dia eu comento sobre a nossa babá. Mas então vamos ficar com a babá da Lígia, né? A Lígia Fagundes, então teve umas babás que elas contavam muitas histórias de terror. Olha que bacana a origem da coisa. História de lobisomem. Isso no interior do Brasil tem muito, né? História de mula sem cabeça, tal, tudo isso. E ela então se afeiçoou, e olha que coisa linda. Ela, ainda criança, ela escrevia contos baseados nessas lendas que as babás contavam para ela. Ela escrevia no caderno de escola dela. Nas últimas páginas, ela escrevendo histórias, né? E aí, nos recreios, né, ela contava para as amigas, para os amigos e tal. Que coisa bem bonita, né? Esse foi o início, né, da vida da Lígia Fagundes Telles, uma grande escritora brasileira, que hoje está aqui para brilhantar nosso canal. Mas o conto já, calma lá, já fala. Então, ela já fez sucesso aos 20 aninhos. O primeiro romance não, desculpe, foi um livro de contos dela. Ela é, como eu disse, já predominantemente contista. Romances foram poucos, 4 ao longo de 104 anos de idade. Ela então começou, já aos 20 anos, um primeiro livro de contos que o pai dela financiou para ser publicado, tal, e fez muito sucesso. Depois ela então foi para a universidade. Ela se formou com, salvo engano, 19 anos, ela se formou em literatura, em letras, né? Que era claramente a vocação dela. O primeiro livro dela foi, então, aos 20 anos, e depois ela já acabou se casando, de onde vem o Telles. Telles é o nome do marido, o Lígia Fagundes Telles, né? Ela acabou se separando do marido, mas teve o único filho dela desse casamento, e assim seguiu. A partir dos anos 70, então aos anos 40, ela é de 18, né? A partir dos anos 30, 40, ela já era reconhecida, né? E apoiada por grandes luminários da literatura brasileira. Mas a partir dos anos 70, ela começou a ficar muito famosa, começou a ser bastante premiada, e aí foi para o nível internacional. Foi para Cannes, tinha lá um concurso, né, de literatura, e ela então foi num crescendo assim, muito, muito intenso. A indicação dela para Nobel foi em 2016, 6 anos antes de morrer, mas ainda conseguiu essa fama em vida, né? Foi para a Academia Brasileira de Letras, cadeira 16, em 80 e algo, lá nos anos 80 ela foi indicada para ele. Mas chega da vida dela, já deu para sentir, né? De quem se trata. Lígia Fagundes Telles. O conto é um conto bem simples, que tem 2 aspectos que eu queria comentar com vocês. Muito bem escrito, perfeito, maravilhoso. Dois aspectos. Um aspecto é aquilo que a gente cansa de comentar e que eu botei no aviso à comunidade. Isso é a tese do Lovecraft, né?
Cada um tem lá o seu horror peculiar. Tem quem se horrorize com rato, quem tem que se horrorize com enterramento prematuro e assim sucessivamente. Eu não vou falar muito para não dar spoiler, tem aqui o horror que é o meu horror, sabe? O que acontece nessa história aí. Não vou falar mais do que isso. E a outra coisa é o sabor incrível de Edgar Allan Poe. Vocês vão ouvir e certamente vão concordar comigo. Quem não concordar é só discordar, desde que a gente possa trocar aqui as experiências, né? Mas vejam se não lembra Edgar Allan Poe, vejam se não lembra o Barril de Amontilhado. É isso aí. Mas muito bem, chega para a gente não ficar com a introdução muito grande. Lígia Fagundes Telles, 1987, Venha Ver o Pôr do Sol. Que conto, barbaridade. Fez parte de uma coletânea de contos, publicada em 87, Venha Ver o Pôr do Sol e outros contos. Muito bem, abração a todo mundo, saudações, fiquem bem e curtam Lígia Fagundes Telles. Venha Ver o Pôr do Sol. Lígia Fagundes Telles, 1988. Ela subiu sem pressa a tortuosa ladeira. À medida que avançava, as casas iam rareando, modestas casas espalhadas sem simetria e ilhadas em terrenos baldios. No meio da rua, sem calçamento, coberta aqui e ali por um mato rasteiro, algumas crianças brincavam de roda. A débil cantiga infantil era a única nota viva na quietude da tarde. Ele a esperava, encostado a uma árvore. Esguio e magro, metido num largo blusão azul marinho, cabelos crescidos e desalinhados, tinha um jeito jovial de estudante. Minha querida Raquel! Ela encarou-o séria e olhou para os próprios sapatos. Veja que lama! Só mesmo você inventaria um encontro num lugar destes. Que ideia, Ricardo, que ideia! Tive de descer do táxi lá longe. Jamais ele chegaria aqui em cima. Ele riu entre malicioso e ingênuo. Jamais? Pensei que viesse vestido esportivamente e agora me aparece nessa elegância. Quando você andava comigo, usava uns sapatões de 7 léguas, lembra? Foi para me dizer isso que você me fez subir até aqui? Perguntou ela, guardando as luvas na bolsa. Tirou um cigarro. Hein? Ah, Raquel. E ele tomou-a pelo braço. Você está uma coisa de linda. E fuma agora uns cigarrinhos pilantras, azul e dourado. Juro que eu tinha que ver ainda uma vez toda essa beleza, sentir esse perfume. Então, fiz mal. Podia ter escolhido um outro lugar, não? Abrandara a voz. E o que é isso aí? Um cemitério? Ele voltou-se para o velho muro arruinado. Indicou com o olhar o portão de ferro, carcomido pela ferrugem. Cemitério abandonado, meu anjo. Vivos e mortos desertaram todos. Nem os fantasmas sobraram. Olha ali como as criancinhas brincam sem medo, acrescentou, apontando as crianças na sua ciranda. Ela tragou lentamente. Soprou a fumaça na cara do companheiro. Ricardo e suas ideias. E agora? Qual é o programa? Brandamente ele a tomou pela cintura. Conheço bem tudo isso. Minha gente está enterrada aí. Vamos entrar um instante e te mostrarei o pôr do sol mais lindo do mundo. Ela encarou-o um instante. Envergou a cabeça para trás numa risada. Ver o pôr do sol ali? Meu Deus, fabuloso, fabuloso. Me implora um último encontro, me atormenta dias seguidos, me faz vir de longe para esta buraqueira. Só mais uma vez, só mais uma. E para quê? Para ver o pôr do sol num cemitério. Ele riu também, afetando encabulamento como um menino pilhado em falta. Raquel, minha querida, não faça assim comigo. Você sabe que eu gostaria era de te levar ao meu apartamento, mas fiquei mais pobre ainda, como se isso fosse possível. Moro agora numa pensão horrenda e a dona é uma medusa que vive espiando pelo buraco da fechadura. E você acha que eu iria, é? Não se zangue, sei que não iria, você está sendo fidelíssima. Então pensei, se pudéssemos conversar um pouco numa rua afastada... Disse ele, aproximando-se mais.
Acariciou-lhe o braço com as pontas dos dedos. Ficou sério. E aos poucos, inúmeras rugazinhas foram se firmando em redor dos seus olhos ligeiramente apertados. Os leques de rugas se aprofundaram numa expressão astuta. Não era nesse instante tão jovem como aparentava, mas logo sorriu e a rede de rugas desapareceu sem deixar vestígio. Voltou-lhe novamente o ar inexperiente e meio desatento. Você fez bem em vir. Quer dizer que o programa... E não podíamos tomar alguma coisa num bar? Estou sem dinheiro, meu anjo. Vê se entende. Mas eu pago. Com o dinheiro dele, prefiro beber formicida. Escolhi esse passeio porque é de graça e muito decente. Não pode haver um passeio mais decente, não concorda comigo? Até romântico. Ela olhou ao redor, puxou o braço que ele apertava. Foi um risco enorme, Ricardo. Ele é ciumentíssimo. Está farto de saber que tive meus casos. Se nos pilha juntos, então sim. Quero só ver se alguma de suas fabulosas ideias vai me consertar a vida. Mas me lembrei deste lugar justamente porque não quero que você se arrisque, meu anjo. Não tem lugar mais discreto do que um cemitério abandonado. Veja, completamente abandonado. Prosseguiu ele, abrindo o portão. Os velhos gonzos gemeram. Jamais seu amigo ou um amigo do seu amigo saberá que estivemos aqui. É um risco enorme, já disse. Não insista nessas brincadeiras, por favor. E se vem um enterro, não suporto enterros. Mas enterro de quem, Raquel? Raquel, quantas vezes preciso repetir a mesma coisa? Há séculos ninguém mais é enterrado aqui. Acho que nem os ossos sobraram. Que bobagem! Vem comigo, pode me dar o braço, não tenha medo. O mato rasteiro dominava tudo, e não satisfeito de ter se alastrado furioso pelos canteiros, subira pelas sepulturas, infiltrara-se ávido pelos rachões dos mármores, invadira as alamedas de pedregulhos esverdinhados, como se quisesse, com sua violenta força de vida, cobrir para sempre os últimos vestígios da morte. Foram andando pela longa alameda banhada de sol. Os passos de ambos ressoavam sonoros como uma estranha música, feita do som das folhas secas trituradas sobre os pedregulhos. Amuada, mas obediente, ela se deixava conduzir como uma criança. Às vezes mostrava certa curiosidade por uma ou outra sepultura, como os pálidos medalhões de retratos esmaltados. É imenso, hein? E tão miserável, nunca vi um cemitério mais miserável. Que deprimente! Exclamou ela, atirando a ponta do cigarro na direção de um anjinho de cabeça decepada. Vamos embora, Ricardo, chega. Ali, Raquel, olha um pouco para esta tarde. Deprimente porque, não sei onde foi que eu li, a beleza não está nem na luz da manhã, nem na sombra da noite. Está no crepúsculo, nesse meio tom, nessa ambiguidade. Estou lhe dando um crepúsculo numa bandeja e você se queixa. Não gosto de cemitério, já disse. E ainda mais cemitério pobre. Delicadamente ele beijou-lhe a mão. Você prometeu dar um fim de tarde a este seu escravo. É, mas fiz mal. Pode ser muito engraçado, mas não quero me arriscar mais. Ele é tão rico assim? Riquíssimo. Vai me levar agora numa viagem fabulosa até o Oriente. Já ouviu falar no Oriente? Vamos até o Oriente, meu caro. Ele apanhou um pedregulho e fechou-o na mão. A pequenina rede de rugas voltou a se estender ao redor de seus olhos. A fisionomia, tão aberta e lisa, repentinamente escureceu, envelhecida. Mas logo o sorriso reapareceu e as rugazinhas sumiram. Eu também te levei um dia para passear de barco, lembra? Recostando a cabeça no ombro do homem, ela retardou o passo. Sabe, Ricardo, acho que você é mesmo meio tantã. Mas, apesar de tudo, tenho às vezes saudade daquele tempo. Que ano aquele? Quando penso, não entendo como aguentei tanto. Imagine, 1 ano. É que você tinha lido A Dama das Camélias, ficou assim toda frágil, toda sentimental. E agora? Que romance você está lendo agora? Nenhum. Respondeu ela, franzindo os lábios. Deteve-se para ler a inscrição de uma laje despedaçada.
Minha querida esposa, eternas saudades. Leu em voz baixa. Pois sim, durou pouco essa eternidade. Ele atirou o pedregulho num canteiro ressequido. Mas é esse abandono na morte que faz o encanto disso. Não se encontra mais a menor intervenção dos vivos, a estúpida intervenção dos vivos. Veja, Disse apontando uma sepultura fendida, a erva daninha brotando insólita de dentro da fenda. o musgo já cobriu o nome na pedra. Por cima do musgo ainda virão as raízes, depois as folhas. Esta é a morte perfeita, nem lembrança, nem saudade, nem o nome sequer, nem isso. Ela aconchegou-se mais a ele, bocejou. Está bem, mas agora vamos embora, que já me diverti muito. Faz tempo que não me divirto tanto. Só mesmo um cara como você podia me fazer divertir assim. Deu-lhe um rápido beijo na face. Chega, Ricardo, eu quero ir embora. Mais alguns passos. Mas esse cemitério não acaba mais. Já andamos quilômetros. Olhou para trás. Nunca andei tanto, Ricardo. Vou ficar exausta. A boa vida te deixou preguiçosa. Que feio. Lamentou ele, impelindo-a para a frente. Dobrando esta alameda fica o jazigo da minha gente. É de lá que se vê o pôr do sol. Sabe, Raquel, andei muitas vezes por aqui de mãos dadas com minha prima. Tínhamos então 12 anos. Todos os domingos minha mãe vinha trazer flores e arrumar nossa capelinha, onde já estava enterrado meu pai. Eu e minha priminha vínhamos com ela e ficávamos por aí, de mãos dadas, fazendo tantos planos. Agora as duas estão mortas. Sua prima também? Também. Morreu quando completou 15 anos. Não era propriamente bonita, mas tinha uns olhos. Eram assim verdes como os seus, parecidos com os seus. Extraordinário, Raquel. Extraordinário como vocês duas. Penso agora que toda a beleza dela residia apenas nos olhos, assim, meio oblíquos, como os seus. Vocês se amaram? Ela me amou. Foi a única criatura que... Fez um gesto. Enfim, não tem importância. Raquel tirou-lhe o cigarro, tragou e depois devolveu-o. Eu gostei de você, Ricardo. E eu te amei. E te amo ainda. Percebe agora a diferença? Um pássaro rompeu-se prestes e soltou um grito. Ela estremeceu. Esfriou, não? Vamos embora. Já chegamos, meu anjo. Aqui estão meus mortos. Pararam diante de uma capelinha coberta, de alto a baixo por uma trepadeira selvagem que a envolvia num furioso abraço de cipós e folhas. A estreita porta rangeu quando ele a abriu de par em par. A luz invadiu um cubículo de paredes enegrecidas, cheias de estrias de antigas goteiras. No centro do cubículo, um altar meio desmantelado, coberto por uma toalha que adquirira a cor do tempo. 2 vasos de desbotada opalina ladeavam um tosco crucifixo de madeira. Entre os braços da cruz, uma aranha tecera 2 triângulos de teias já rompidas, pendendo como farrapos de um manto que alguém colocara sobre os ombros do Cristo. Na parede lateral, à direita da porta, uma portinhola de ferro dando acesso para uma escada de pedra, descendo em caracol para a catacumba. Ela entrou na ponta dos pés, evitando roçar mesmo de leve naqueles restos da capelinha. Que triste é isto, Ricardo. Nunca mais você esteve aqui? Ele tocou na face da imagem recoberta de poeira. Sorriu melancólico. Sei que você gostaria de encontrar tudo limpinho, flores nos vasos, velas, sinais da minha dedicação, certo? Mas já disse que o que mais amo nesse cemitério é precisamente este abandono, esta solidão. As pontes com o outro mundo foram cortadas e aqui a morte se isolou total, absoluta. Ela adiantou-se e espiou através das enferrujadas barras de ferro da portinhola. Na semi-obscuridade do subsolo, os gavetões se estendiam ao longo das 4 paredes que formavam um estreito retângulo cinzento. É lá embaixo? Pois lá estão as gavetas, e nas gavetas minhas raízes. Pó, meu anjo, pó. Murmurou ele. Abriu a portinhola e desceu a escada. A
Aproximou-se de uma gaveta no centro da parede, segurando firme na alça de bronze, como se fosse puxá-la. A cômoda de pedra. Não é grandiosa? Detendo-se no topo da escada, ela inclinou-se mais para ver melhor. Todas essas gavetas estão cheias? Cheias? Só as que têm o retrato e a inscrição, está vendo? Nesta está o retrato da minha mãe. Aqui ficou minha mãe. Prosseguiu ele, tocando com as pontas dos dedos num medalhão esmaltado embutido no centro da gaveta. Ela cruzou os braços. Falou baixinho, um ligeiro tremor na voz. Vamos, Ricardo, vamos. Você está com medo? Claro que não, estou com frio. Suba e vamos embora. Estou com frio. Ele não respondeu. Adiantara-se até um dos gavetões na parede oposta e acendeu um fósforo. Inclinou-se para o medalhão frouxamente iluminado. A priminha Maria Emília. Lembro-me até do dia em que tirou esse retrato, 2 semanas antes de morrer. Prendeu os cabelos com uma fita azul e veio se exibir. Estou bonita, estou bonita. Falava agora consigo mesmo, doce e gravemente. Não é que fosse bonita, mas os olhos... Venha ver, Raquel. É impressionante como ela tinha olhos iguais aos seus. Ela desceu a escada encolhendo-se para não esbarrar em nada. Que frio faz aqui, que escuro, não estou enxergando. Acendendo outro fósforo, ele ofereceu à companheira. Pegue, dá para ver muito bem. Afastou-se para o lado. Repare nos olhos. Mas está tão desbotado, mal se vê que é uma moça. Antes da chama se apagar, aproximou-a da inscrição feita na pedra. Leu em voz alta, lentamente. Maria Emília, nascida em 20 de maio de 1800 e falecida... Deixou cair o palito e ficou um instante imóvel. Mas esta não podia ser sua namorada. Morreu há mais de 100 anos, seu menti... Um baque metálico decepou-lhe a palavra pelo meio. Olhou em redor. A peça estava deserta. Voltou o olhar para a escada. No topo, Ricardo a observava por detrás da portinhola fechada. Tinha seu sorriso, meio inocente, meio malicioso. Isso nunca foi o jazigo de sua família, seu mentiroso. Brincadeira mais cretina. Exclamou ela, subindo rapidamente a escada. Não tem graça nenhuma, ouviu? Ele esperou que ela chegasse quase a tocar o trinco da portinhola de ferro. Então, deu volta à chave, arrancou-a da fechadura e saltou para trás. Ricardo, abre isto imediatamente, vamos, imediatamente, ordenou, torcendo o trinco. Detesto esse tipo de brincadeira. Você sabe disso, seu idiota. É no que dá seguir na cabeça de um idiota desses. Brincadeira mais estúpida. Uma resta de sol ainda vai entrar pela frincha da porta. Tem uma frincha ali na porta. Depois vai se afastando devagarinho, bem devagarinho. Você terá o pôr do sol mais belo do mundo. Ela sacudia a portinhola. Ricardo, chega! Já disse, chega! Abre imediatamente, imediatamente! Sacudiu a portinhola com mais força ainda, agarrou-se a ela, dependurando-se por entre as grades. Ficou ofegante, os olhos cheios de lágrimas, ensaiou um sorriso. Ouça, meu bem, foi engraçadíssimo, mas agora preciso ir mesmo. Vamos, abra. Ele já não sorria. Estava sério, os olhos diminuídos. Em redor deles reapareceram as rugazinhas abertas em leque. Boa noite, Raquel. Chega, Ricardo, você vai me pagar. Gritou ela, estendendo os braços por entre as grades, tentando agarrá-lo. Cretino, me dá a chave dessa porcaria, vamos! Exigiu, examinando a fechadura nova em folha. Examinou em seguida as grades cobertas por uma crosta de ferrugem. Imobilizou-se. Foi erguendo o olhar até a chave que ele balançava pela argola, como um pêndulo. Encarou-o, apertando contra a grade a face sem cor. Esbugalhou os olhos num espasmo e amoleceu o corpo. Foi escorregando. Não. Voltado ainda para ela, ele chegara até a porta e abriu os braços. Foi puxando as 2 folhas escancaradas. Boa noite, meu anjo. Os lábios dela se pregavam um ao outro, como se entre eles houvesse cola. Os olhos rodavam pesadamente numa expressão embrutecida. Não. Guardando a chave no bolso, ele retomou o caminho percorrido.
No breve silêncio, o som dos pedregulhos se entrechocando úmidos sob seu sapato. E, de repente, o grito medonho, inumano. Durante algum tempo ele ainda ouviu os gritos que se multiplicaram, semelhantes aos de um animal sendo estraçalhado. Depois os uivos foram ficando mais remotos, abafados, como se viessem das profundezas da terra. Assim que atingiu o portão do cemitério, ele lançou ao poente um olhar mortiço. Ficou atento. Nenhum ouvido humano escutaria agora qualquer chamado. Acendeu um cigarro e foi descendo a ladeira. Crianças ao longe brincavam de roda. Fim.